Olá, gente! Estamos de volta. Vamos ver se esse negócio funciona. Que Deus nos ajude, que funcione, que nós precisamos fazer a nossa live, né? Muito bem, Josefa. Seja bem-vinda. Alva Figueiredo Alvinha, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Estamos de volta aqui tentando conectar. Neide Florença, seja bem-vinda. Lucita, seja bem-vinda. Alva Figueiredo, eu tô com saudade de você, Alvinha. Erimar, grande liderança daqui de Saramandaia, um ótimo profissional de som e eventos, hein, gente? Blues, amiga, muito bem. Idem, coração pra ti. Estamos aqui neste momento de novo, esperando aqui a Ariana chegar para que a gente possa, para que possamos continuar, tá bom? Deixa só a Ariane Sena entrar aqui. Ariane Sena é a primeira mulher trans, psicóloga de Salvador, mestrando em estudos étnicos e africanos pela UFBA e atua na coordenação de direitos humanos da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Já imaginou, né? Que esse negócio aqui é bom, é cheio de conhecimento. Essa mulher dotada de conhecimento para estar, sim, contribuindo com a gente, dando dicas de como mantermos o nosso psicológico equilibrado em meio a tudo que está acontecendo aí no mundo, distanciamento social e o confinamento. Não é fácil. Mas hoje nós teremos dicas de Ariane Sena, que irá nos deixar mais felizes, mais equilibrados, ok? Então vamos nessa. Enquanto a Ariane chega, vamos lá, vamos concentrar nosso psicológico, muita alegria, muita satisfação, muito bem-estar, energia positiva, vem energia positiva, sai energia negativa. E é nesse clima que a gente vai vencendo as barreiras, vamos superando os obstáculos, ok? Não podemos deixar a peteca cair de forma alguma. Há uma esperança no fim do túnel. Isso tudo vai passar. E com certeza não irá demorar, ok? E eu quero agradecer neste momento Célia Teixeira. Oi, Celinha. Seja bem-vinda. Lorena, Lori, seja bem-vinda, Lori. Gente, eu estou muito feliz em estar aqui dividindo esse momento com vocês. Cleonice, olá, Cleo, seja muito bem-vinda. Esse momento rico, em que, primeiro, porque nós estamos distantes, porém próximos. É isso? Próximo pela energia positiva, pelo amor, pelo carinho, por podermos falar um com o outro, isso é muito legal. E é isso, Alvinha, muito bem, Pai que estás no céu, que o Espírito Santo de Deus as ilumine muito. Obrigada, Alvinha, amém, amém. A nossa Ariane chegou, seja bem-vinda, Ariane. Vou dividir a tela com você, porque você é a minha convidada especial. E óbvio, né, que temos que começar com você. Muito bem, Ariane. Estamos aqui à sua espera. Amém. Ei, sim. Tudo bem? Tudo bem, minha querida. E primeiro eu quero começar agradecendo muito esse convite. Você aceitou esse convite maravilhoso, que para mim eu estou honrada em receber você, que tanto significa para a nossa cidade, para a nossa sociedade, com o seu trabalho, com a sua forma de ser, sabe, guerreira, pé no chão, e é disso que a gente precisa. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz em compartilhar esse momento com você, é um momento único, pela tua história, pela tua forma de vida, pelo teu trabalho, por tudo, né? Então, neste momento, o espaço é todo seu, tá? Já identifiquei você aqui,
como a Ariane, a primeira mulher trans, psicóloga de Salvador, mestranda em estudos éticos e africano pela UFBA, atua na coordenação de direitos humanos do Estado da Bahia, da Defensoria Pública, e é isso, riquíssima de conhecimento, e eu creio que hoje será um momento em que nós iremos sair daqui diferente. Seja muito bem-vinda, Ariane. Obrigada. Eu queria agradecer, né, por esse espaço, essa oportunidade. É sempre bom estar falando em períodos de pandemia, mas ao mesmo tempo sempre um desafio muito grande, né? Então eu conto muito com você, desafio na live de questão de tempo, enfim, para que a gente possa vir aqui responder as perguntas se surgirem da melhor forma possível. Eu acho que quando eu vi o tema dessa live sobre equilíbrio psicológico, eu fiquei pensando muito que é natural, assim, nesse momento de calamidade pública que a gente está vivendo, nós psicólogas somos constantemente procuradas para poder falar de equilíbrio, né? Mas eu preciso iniciar essa live, até por um compromisso ético com minha profissão, de que saúde mental ela não é receita de bolo, assim, tipo, não tem como eu chegar aqui e dizer, façam isso, isso e isso, porque vai dar tudo, né? Não, cada pessoa tem uma dimensão psíquica, um funcionamento psíquico, né? E de uma forma. Mas o que eu posso fazer aqui é falando de dicas para que a gente possa ter uma melhor estratégia de convívio conosco, né? Com a gente mesmo e com as pessoas que nos cercam em nossos ambientes. Porque é muito interessante frisar também de que o que compromete a nossa saúde mental nesse momento não é apenas o invisível, não é uma questão do coronavírus, especificamente do Covid-19, não é. É uma questão política, né? E a questão política que se dá pelo coronavírus. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Um bombardeio de informação que chegam para a gente a todo momento. E o pior não é isso, a questão é que tipo de informação é essa que está chegando para a gente. Né? A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD, divulgou por meio do IBGE, por exemplo, em abril, que a cada 4 brasileiros, um acessa a internet. Então, isso também por que eu preciso falar disso? Para que a gente possa entender sobre o que é que eu venho conversar com vocês, não se resumir apenas o vírus invisível. Né? Quer dizer, se uma cada 4 pessoas acessam a internet, isso envolve educação, a gente fala agora de ensino à distância, nessa época de coronavírus, né? Aí vai servir para quem esse tipo de modelo? Por isso que o nosso prefeito, o governador, está estudando bem como vai se dar isso, porque a gente sabe que nem todos têm acesso à educação à distância, né? À internet. E o pior não é isso, é que quem tem acesso também, muitas vezes tem acesso às informações que estão no WhatsApp. E é interessante falar que uma das coisas, dos fatores que prejudica o nosso funcionamento, o nosso equilíbrio, digamos assim, também nesse momento, o equilíbrio psicológico, é o bombardeio de fake news. A gente sabe que o atual presidente não tem como correr de falar disso, porque é um momento político, a gente sabe que o atual presidente ganhou as eleições, inclusive, sobretudo, através das fake news, né, das notícias falsas. Então, quando a gente para pensar que o acesso à internet que se dá para milhares de brasileiros é o acesso do WhatsApp, é para a gente pensar que esse acesso é um acesso resumido. O acesso do WhatsApp já é um acesso de fake news. Porque o que é que a gente precisa parar para analisar sobre o WhatsApp? Que é o que todo mundo tem, né? Quase todo mundo tem o WhatsApp, mas não tem um acesso à internet, que é diferente. As pessoas, principalmente, eu estou falando aqui da população jovem, da população pobre, preta, periférica, que tem acesso à internet, aos pacotes de dados para o WhatsApp. Isso, qual que é a implicação? Por que a Ariane está falando disso? Porque o acesso que aquela pessoa tem já é de uma notícia mastigada. Né? Não é um acesso que a pessoa vai ter sobre o que está acontecendo na real, mas o que falam sobre aquilo. Então, as fake news acontecem em alta através do WhatsApp. Então, eu acho que é preciso pontuar isso, porque o meu discurso aqui vai estar falando de um equilíbrio para se dar dentro desse contexto,
do vírus invisível, que a gente não consegue alcançar, mas do visível, que a gente alcança, mas se sente anestesiadas e anestesiadas, porque é tanta notícia, é tanto bombardeio, que a gente fica com sentimento de impotência. E isso é interessante pensar e falar, que é algo que aconteceu na ditadura da década de 60. O golpe de 64 também funcionou com tudo isso, é o que é assustador, né? Com tudo isso que acontece agora, esse bombardeio de notícia, porque quanto mais você manda notícia, você perde o foco sobre o que você quer fazer agora. Então, como que você vai ter um equilíbrio se você não tem foco? Né? Não dá para falar de equilíbrio mental sem foco. Mas também não é de se desesperar, né? A gente tem que buscar eu posso dizer assim, a forma de lidar dentro de cada um e cada um de nós da melhor forma possível. É por isso que a gente está batendo esse papo. Para pensar nesse lado positivo de como equilibrar isso, né? Notícias e coronavírus e pandemia. Então, não, como eu informei no início, não é receita de bolo, então as pessoas me ligam muito e mandam mensagem, principalmente por Instagram, falando assim, Ariane, como é que eu faço para curar o toque, a mania obsessiva de limpar as coisas nesse período de pandemia? Tipo, eu falo, gente, é muito complicado te responder, quer dizer, é uma pessoa que eu nem conheço, é uma pessoa que é LGBT, eu simpatizo muito, beleza, mas não dá para responder, seria irresponsável da minha parte. Quando eu digo que não há forma de receita de bolo é isso, né? Cada pessoa é. Mas o que eu tenho para falar como dica, né, que eu utilizo até para mim mesma, porque eu também sou humana, apesar de sendo psicóloga, também sou humana, é que a gente vai ser comum acordar e às vezes se sentir meio ansiosa, meio ansioso, meio deprimido. O primeiro passo é que a gente possa aceitar esse sentimento. Porque quanto mais você se culpa sobre esse sentimento que você está sentindo, você vai ficar dentro desse abismo de autopunição, né? Tem alguém falando que está travando. Tá me ouvindo, gente, direito? Eu estou ouvindo. O pessoal Né? tá ouvindo, gente? Para mim Sim. tá ótimo, Ariane. Então, Talvez ótimo. Tem muita gente. É a conexão, né? talvez. Estou vendo alguém falando aí que tinha toque, agora o toque está dobrado, né? O transtorno obsessivo compulsivo. É isso, eles tendem a aumentar, tendem a intensificar, como eu estou informando, mas seria irresponsável da minha parte falar por meio de redes sociais, ou por vida, ou seja lá como é que for, dar dicas sobre isso, entendem? Espero que vocês me compreendam. Seria uma arriscada e irresponsável. Não dá para dar conta, né? Enfim. Mas o que eu tenho para falar é isso. Quando a gente se sentir ansiosas e ansiosos, precisamos aceitar esse sentimento, não se culpar por ele, mas também não é aceitar e ficar estagnada por isso, mas a gente restabelecer a rotina. Por que a gente está mais ansiosa ou deprimido? Porque antes a gente levantava, ia para o trabalho, finais de semana tinha um lugar para curtir com os amigos, para quem é religioso ia para o lugar onde tem a religião, né, um culto, um terreiro, seja onde for, as pessoas... Então, agora suspendeu tudo isso. Não tem mais. Então, como não se sentir? É preciso aceitar esse sentimento e restabelecer a rotina. Então, a primeira dica é essa. É fazer mesmo um planejamento, né? Eu mesma faço. Eu pego um papel e escrevo. Segunda, terça, quarta, quinta. Estou falando de mim mesmo. E aí, que dá certo, né? E aí, coloco os horários das coisas para fazer e tento cumprir, nem que seja um pouco, metade daquela atividade. Mas aí você já vai ter uma rotina. Entendem, gente? Então, não vão ficar estagnados, não vão se sentir estagnados. Uma segunda dica que eu daria também para vocês é que a gente possa tentar evitar passar o dia de pijama ou de camisola dentro de casa ou de roupa de dormir. Porque o que acontece? A nossa mente, ela faz associação mental, né? Todas e todos nós fazemos associação mental com a roupa, com o cheiro de um perfume, né? É só lembrar quantas vezes a gente não já sentiu um cheiro de perfume e lembrou da pessoa em que fomos apaixonadas ou apaixonados, por exemplo, né? Então, acho que vocês devem perceber que essa coisa da associação mental, ela é real. Então, se você passa o dia inteiro de pijama ou de camisola dentro de casa, é óbvio que você vai também se sentir mais apática, mais apático. Porque vocês vão estar fortalecendo isso dentro de vocês, né?
E a vida está lá fora, você está aqui dentro, presa, encavernada, enclausurada ou enclausurado. Então, eu acho que essa é a segunda dica. A terceira dica, se eu estiver falando um pouco rápido demais ou quiserem me perguntar, viu? Você pode falar, tá? A terceira dica que eu tenho para compartilhar com vocês, e que eu faço muito também, é a questão da organização do espaço. Há vários estudos, pesquisas psicológicas que mostram que fazemos também essa associação mental com a forma, o lugar, o ambiente que estamos vivendo. Então, manter tudo arrumado é importante. Se a gente entra dentro da nossa casa e naquele espaço que a gente mais gosta, por exemplo, no quarto, e percebe tudo bagunçado, aquilo reflete na nossa mente, né? Então, há uma ligação correspondente do desarrumado. Então, vamos arrumar para tentar organizar também a nossa mente. Uma outra dica que eu pensei aqui, né, para estar compartilhando com vocês, é a questão da interação social. Ah, mas como é que a gente vai fazer interação social, Ariane? Vai interagir se a gente está em época de distanciamento social e precisa se isolar? Ora, que são coisas diferentes. A interação social, né, ela serve, funciona principalmente por meio das redes sociais, né? Então, interagir, conversar com as pessoas na medida do possível, sobretudo aquelas pessoas que nos colocam para cima, que têm conversas, trazem para a gente aspectos de autoestima, né? Enfim. E também aproveitar esse momento para que a gente possa estar fazendo, quando eu falo de interação social, física, de pensar naquela vizinha, aquele idoso que não tem aposentadoria, que você sabe que nesse momento está passando por um processo muito difícil. Que tal ir lá e levar uma cesta básica, né? Ou dividir qualquer alimento ou pertence, né? Que você tenha dentro de casa. Porque isso também vai te ajudar a sair desse lugar de se sentir inútil, né? E, consequentemente, se sentir ansioso, ou deprimido. Então, vale a pena fazer isso, porque você sai com esse sentimento de utilidade, né? Eu sou uma pessoa útil, eu estou fazendo bem ao outro. Isso faz muito bem também. Essa coisa do trabalho social. Uma outra coisa que é importante também, até enquanto psicóloga, eu preciso dizer que as pessoas sempre se queixam muito de questão de tempo. Antes o problema era tempo. Assim, então eu perguntava, você faz terapia? Quando me falava alguma coisa, né? Mas eu não faço. A gente sabe também que terapia não é para todos, que tem a questão financeira e tudo mais, mas também tem os atendimentos sociais. A gente reclamava muito de que não tinha tempo para fazer terapia ou pensar em si mesmo, né? Refletir. Só que agora as coisas mudaram. A gente tem tempo para terapia ou para auto-refletir e demais, o suficiente. Então, essa dica agora é aproveitar esse momento que a gente está em casa para refletir sobre as nossas próprias questões. Por que eu estou falando sobre isso? Porque as pesquisas, as últimas pesquisas mostram, né, atuais, o aumento, por exemplo, do número de casos de violência doméstica nesse período de, né, violência contra a mulher, nesse período de pandemia. E eu, enquanto a mulher trans, digo ainda de uma vigilância perversa para com as pessoas LGBTs, ou seja, um aumento de casos para as pessoas LGBTs, principalmente aquele menino ou aquela menina que era masculinizada, que já tinha uma perseguiçãozinha pelos familiares. Então, tá tudo muito suscetível. Então, o que é que a dica entra nisso? É de a gente aproveitar esse momento de pandemia que a gente está vivendo em casa para refletir, porque o ódio que eu sinto pela minha mulher, né, que atiça eu bater nela ou até via matar ela, ou meu filho por ser LGBT, e a gente sabe que isso acontece, a gente vive em um país que mais mata LGBT, né, travestis e transexuais no mundo, é refletir que aquilo, o ódio que eu tenho contra aquele familiar meu, diz muito sobre mim. E até quando a gente vai ficar vivendo também, projetando no outro, né? Que tipo de sentimento machista é esse que me projeta o ódio até matar a mulher que eu jurei por amar por toda a vida, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso é que as coisas estão muito intensas. E aproveitar isso para refletir mesmo sobre as angústias, né, é uma dica, né? O que é que a gente está projetando no outro? Então, outra coisa que eu percebo, que eu vejo, é que a gente faz muito
Está numa busca incessante assim, de colegas psicólogos para poder atender, né? E várias pessoas também, psicólogos e psicólogos, se voluntariando, colocando na internet, dizendo que. Só que é interessante a gente pensar também que todas essas pessoas estão preparadas para. Né? O fato de eu ser psicólogo, eu necessariamente estou preparada para atender. Então, pensando nisso, a dica que vai é para aqueles colegas e colegas psicólogas que poderão estar nos assistindo nesse momento, que o Ministério da Saúde lançou uma plataforma para cadastrar todos os profissionais de saúde, tá? Não só psicólogos. E o nome da plataforma é o Brasil Conta Comigo, Profissionais de Saúde. Essa plataforma é um banco de dados em que psicólogas e outros profissionais se cadastram, né, para prestar esse atendimento, inclusive com recompensas financeiras, né, a depender da empresa, enfim, que for contratar. Mas, para aquelas pessoas, isso é o que eu estou falando para os psicólogos, né, e psicólogas, mas para aquelas pessoas que estão, que não têm condições, por exemplo, de pagar um tratamento, fazer psicoterapia, até a prefeitura também lançou uma plataforma, a nossa prefeitura, a Prefeitura Municipal de Salvador, lançou uma plataforma de cadastro também para as pessoas que buscam esse atendimento, e as pessoas têm, qualquer pessoa, tá, gente? Qualquer gente, eu, você, tem um tempo de 20 minutos por conversa com os profissionais de psicologia. Então, é uma ajuda muito grande, né? Porque, como eu disse, o que eu estou falando aqui são dicas, meios de a gente ir, mas a gente precisa desse acompanhamento, é importante, quando a gente sentir que não dá para caminhar só, pedir ajuda, né? Da espiritualidade, para quem acredita, e desse profissional de saúde, que é muito importante, de fato, em tempos de pandemia que a gente está vivendo. Uma outra dica que eu posso aqui compartilhar com vocês, e que eu pontuei como uma das mais importantes também, né, ou uma das não menos importantes, é que a gente não possa nem pensar dessa forma e nem fazer com que os outros pensem dessa forma, de que isso vai acabar amanhã. Por quê? Isso gera mais ansiedade. Então, o que a gente precisa entender tudo quanto mais a gente fica pensando assim, eu vou falar para meu filho que isso vai passar amanhã, eu vou falar para minha avó, meu avô idoso, que isso vai passar amanhã. E vai chegar o amanhã e não vai ter passado. E aí esse avó, né, a mãe idosa, vai perguntar, mas você disse que ia passar, tá me enrolando? Né? Aí a pessoa que já é idosa com suas vulnerabilidades, por exemplo, já vai pensar que está tratando ela como caduca, né? Ou caduco, algo do tipo. Pode se irritar. Né? Se for criança, vai pensar, tá me bestializando também? Então, eu recebi uma mensagem de Frei Beto, uma mensagenzinha, né? Frei Beto, para quem não conhece, gente, ele foi um escritor, ele é um escritor, né? Que esteve recluso na ditadura militar por muito tempo, né? E aí ele fez um texto falando como que sobreviveu a isso, a essa questão da ditadura. Ele falou: não convença as pessoas de que essa pandemia que esse período vai acabar amanhã. Né? Então eu acho que é basicamente isso. Seguir, pensar nesse lado que eu falei, né? Que tudo que fazemos tem associação mental com roupa, perfume, né? Se eu gosto muito de alfazema era muito para dormir. É pensar que ficar com alfazema o tempo inteiro vai me remeter que eu estou nesse lugar de dormir a todo momento. E a ideia não é essa. Mas não tem o que fazer. Tem, gente, tem o que fazer. Em casa, o que não falta é o que fazer. Se a gente procurar, sempre vai ter alguma coisa que a gente pode fazer. Um livro que gostaríamos tanto de tempo para ler, né? E vamos ter tempo para ler. Cursos online, sempre tem. E, como informei, essa questão da notícia, que ela é muito importante. Lembrar que o WhatsApp é um dos mecanismos maiores de fake news, assim, de disseminar fake news. Eu acho que basicamente é isso assim, que eu selecionei. Desculpe se falei rápido demais, né, mas a ideia também foi te ouvir e ouvir as pessoas que estão nos assistindo, né, se tiver alguma pergunta, algo do tipo. E é isso. Eu tenho duas perguntas, Ariane, para fazer um pouco da convivência que eu tenho com as pessoas que eu acompanho no dia a dia, que em sua maioria são idosos, pessoas com algum problema de saúde grave. E você sabe que já é difícil
para essas pessoas, né? Porque elas não têm a habilidade que nós temos de sairmos, de irmos a um cinema, isso fora a pandemia. Imagine agora, né? Onde todos têm que ficar nas suas casas, se resguardando para que não fiquem pior do que estão, para que não contaminem, não se contamine com esse vírus, nem contamine ninguém. Então, é muito difícil lidar com essa galerinha, né? E aí eu gostaria de saber, deixa eu ver aqui, deixa eu ver a pergunta. Que dica você pode nos dar? Que eu já sei que não é bolo para a gente já vir pronto, né? Cada um tem sua forma. Mas assim, você me daria uma dica de como melhorar a rotina dentro das nossas casas? Porque é um momento em que todas estão em casa. Tipo aqui, eu vou relatar um pouco da minha rotina. Sou eu, meu marido e a netinha dele que nós criamos. Nós, praticamente, nós nos vimos só pela manhã e depois só à noite. Muitas das vezes, raramente, às vezes quando eu venho em casa, almoçar, a gente vê rapidinho ela, porque ele só à noite, às vezes eu durmo cedo, ele chega tarde, e assim nossa rotina é essa. Uhum. E nesse momento estamos todos juntos praticamente, estamos com nossas atividades menos, 50% a menos, nós temos um contato maior, e às vezes é difícil de controlar, porque a minha rotina não é, Emily, fica quieta, olha, faz isso, faz aquilo. Então, mediante toda essa convivência, só somos três, mas tem famílias dentro de uma casa que tem 10 pessoas, e tem 8 pessoas, e para manter o equilíbrio nesse momento com todo mundo, todo pensando diferente, um faz uma atividade, outra faz outra, qual a dica que você me daria, né, para esse momento que estamos vivendo, nessa situação? Então, eu acredito que o primeiro passo é restabelecer as rotinas. Tipo, dependente das pessoas que morarem, a quantidade de pessoas, é proporcionar atividades, dividir mesmo, distribuir. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer. Porque é também causador de conflito você, enquanto mulher, ou qualquer mulher que esteja me assistindo, pegar as atividades e fazer o que já é sobrecarregado sobre os nossos corpos. Por exemplo, vou deixar minha filha ou meu marido o dia inteiro de perna para cima, um exemplo, né? E vou fazer o que a sociedade diz, que mulher é para lavar, cozinhar, passar. Então, isso também gera conflito, acreditem. Por mais que vocês, ou que nós, mulheres, possamos estar ali tentando fazer a nossa parte, né, social, que sempre foi, né, como eu digo, é algo social, uma construção social, isso gera conflito porque você deixa o outro mais suscetível, desocupado, né, mais suscetível a conflitos, a brigas, a pensar muito nesse jogo todo de fake news que eu informei no início da conversa. Então, ocupar a mente é importante por isso. Para uma filha, por exemplo, que você citou a filha, por que não uma brincadeira, um jogo interativo que venha trazer para ela algum aprendizado, né? Porque também as crianças hoje elas estão nascendo com tablet na mão, é incrível. Direito a todas essas informações. E o quanto que isso também vai deixá-la mais suscetível a violências. Lembrando que nesse período também a gente está vendo um aumento muito de golpes, né? Por meio de redes sociais. Então, se a gente também fica muito ligado às redes e sem esse cuidado seletivo para quem é mãe, né? Você falou da criança e tal. É importante estar acompanhando passo a passo, porque tende a acontecer esse número também em que os outros se aproveitam para estar, né? Invadindo nossos lares, enfim. Então, eu acho que é por aí. Acho que não tem... estabelecer, e quem for idoso, que às vezes a gente tem um idoso, e aí uma estratégia de convivência para uma mãe, um pai idoso, é não repetir o estereótipo contra o idoso, né? Que idoso é muito teimoso, que idoso... Por quê? Quanto mais a estratégia não é você chamar sua mãe, ou seu pai, ou avô, né, de teimoso. Porque esse estereótipo, essa imagem do idoso teimoso, ela é construída também socialmente. E aí a gente lembrar que esse idoso, hoje, foi o jovem de ontem. Foi as pessoas que nos criaram
e passaram a estar sempre no lugar de manter a casa, no lugar de gerir a casa. Então é muito comum a gente ouvir aquela frase do idoso, por exemplo, de que no meu tempo não era assim. Então é a gente pensar que o idoso já tem por si só esses conflitos psicológicos que é da velha geração, né? Me deixou para trás. Então, não gritar com o idoso, com a idosa, é dizer para ela assim, olha, a senhora não vai sair para a rua, ou falar com o idoso, o senhor não vai sair para a rua, não pode, não é porque o senhor ou a senhora é idoso, não, apesar de ter maior vulnerabilidade. É porque o isolamento é para todo mundo, sabe? Então é começar a largar na real. Isso desde a criança, adolescente, né, para o idoso. Né? Porque se ficar no... mas o adolescente é rebelde. Tá, mas... Né? Ele é aborrecente. É bem comum falar isso também. Mas, né? Enfim, eu acho que é por aí. Muito bem. Falou tudo, na verdade. Tudo que a gente precisa saber. São dicas maravilhosas. E é disso que a gente precisa. Muitas vezes nós sabemos até como lidar o nosso dia a dia, mas uma dica de experiência de alguém que tem um conhecimento a mais faz sempre uma diferença, né? E aproveitando rapidinho, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, boas-vindas a Maele, Paulo, Paulinha, Lucita, Edson, Moura, Jucimara, Pinho, todos vocês que estão aqui, prestigiando o meu trabalho, o trabalho de Ariane. Muito obrigada, sejam muito bem-vindas, participem, né? Vamos aproveitar, gente, vamos aproveitar que não é todo dia que a gente tem a Ariane aqui para falar coisas maravilhosas no nosso dia a dia, não. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida nesse momento? Jace, seja bem-vindo, Jace, Caetano e Átila. Gente, muito obrigada, parabéns para você também que está aqui conosco, principalmente para a nossa convidada Ariane, Paulinha, Edson. E aí, Ariane, Eu acho que tem algo também que é fundamental de a gente não perder de vista, que se tem uma população, e não estou falando isso porque sou mulher, não, estou falando porque é um fator, né, um fato estrutural histórico. Se tem uma população que tende a mais sofrer nesse ambiente de pandemia, são as mulheres. Por causa dessa cobrança social que já cai sobre os nossos corpos, né? Principalmente se for mãe, solteira, se for mãe, isso, solteira, e que tem que criar os filhos. Por quê? As creches agora, né, fechadas por questão da pandemia, isso recai. Então a mãe agora ela vai ter que passar, lavar, cozinhar, tomar conta dos filhos, ainda que sejam casadas, né? Permanece. Então é a gente refletir sobre, não estou dizendo aqui para ninguém ser feminista de uma hora para outra ou algo do tipo, mas ter uma consciência mesmo sobre isso, né? Sobre os papéis de gênero. Eu acho que eu não estou aqui para falar dos direitos das mulheres, mas das relações de desigualdade de gênero também. É isso que eu queria falar. Né? Do que é tido para com o homem, do que é tido para com a mulher. Pesquisas apontam, por exemplo, que diminuiu muito o número de pesquisadoras mulheres, o número de pesquisa escrita por mulheres, ao tempo que aumentou as pesquisas escritas por homens. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as mulheres estão com a sobrecarga muito grande. Então, você, mulher, que está passando, entender que violência contra a mulher não é só violência física, não é só quando, né, apanha ou passa por uma tentativa de assassinato, por exemplo, mas toda essa cobrança, sabe? Por que não dividir as tarefas domésticas? Como ter um equilíbrio? Ainda elas são cobradas a terem um equilíbrio, né? Nós somos cobradas a termos um equilíbrio psicológico quando vivemos essa carga que é muito grande. Né? Sobretudo as mulheres negras de periferia, de trabalho informal, né? Que estão, aquela pessoa que vendia coxinha, vendia o lanche na rua, que estão sendo duplamente afetadas, assim, poderia dizer. Eu acho que a gente também, eu não poderia deixar de falar que a gente deve aproveitar esse momento, dessas discussões, de tudo isso que está acontecendo, e pensar no momento político que estamos vivendo, acreditar em saídas para isso e votar em mulheres, buscar votar em mulheres, porque se a gente quer combater uma desigualdade de gênero, precisamos votar em mulheres. Quando a gente não vota em mulheres, a gente reforça o estereótipo de que mulher não é algo bom,
Queria dizer isso para a gente refletir por que não votamos em mulheres, né? Quando não votamos em mulheres. É, Perguntinha aí, Ariana. Como manter o controle? mental em pico de estresse nesses momentos de confinamento. Então, quando a gente se sente estressada ou estressada, é como eu informei no início da live, né? Qualquer sentimento meio de ansiedade ou depressão, o importante é aceitar. Sentir o estresse, conforme você está falando, é pensar, olha, o estresse é decorrido a um momento que eu estou vivendo que não era comum viver. Se acolha, entenda que é comum sentir esse estresse e pare imediatamente das atividades, né? Se tiver a oportunidade de parar, para e retoma em um outro dia, talvez em uma outra semana, né? E se não tiver como parar, é entender, acolher isso e conversar com o outro. O que é que a gente percebe? As pessoas não conversam sobre. Saúde mental, falar de saúde mental é um tabu muito grande. O estereótipo do louco, da louca, sobretudo para o corpo das mulheres, é histórico. De que mulheres são histéricas, né? Enfim, essa loucura. Só que o que eu posso afirmar com tanta certeza é que se a gente não fala, é que a gente adoece psiquicamente. Existe uma cura muito importante, que é a cura através da fala. A psicanálise já dizia isso, Freud já dizia isso. Então, eu acho que é por isso, né? Por aí. É verdade. E nesse momento, né, nós temos que contarmos um com o outro, principalmente a família, ter um pouco de compreensão, e não deixar tudo a mulher sobrecarregar, entender, gente, deixar um pouco o eufórico para trás, contar se aborreceu, porque é normal, é natural, conta a ideia, respira, entende o outro, conversa, o diálogo nesse momento é muito bom. Mas assim, vamos tentar manter o equilíbrio mesmo, porque se nós surtarmos nesse momento, imagine quem vai nos segurar, né? Já Sabe o que é está o tão interessante? Exato. Sabe o que é interessante também, você falando isso? Por isso que é bom esse bate e volta, porque aí vai relembrando e dando, né, possibilidades. Fiquei é pensando verdade. aqui, que eu moro sozinha, né? Mas é importante, assim, para quem mora com outras pessoas, quem é casado, enfim, morar com filho, é de não deixar perder aquela rotina que tinha antes da pandemia também. Por exemplo, dia de domingo cozinhava um frango, ou assava um frango e fazia macarrão e reunia a família, né? E a família já está morando ali com você, que você não deixe de fazer isso. Continue mantendo essas atividades de antes da pandemia. Porque quando você para, você reforça para si e para os seus familiares de que o mundo acabou, e o mundo não acabou, né? A gente está Está. vivendo um período que não é para pensar que vai passar amanhã, como eu falei, né? É para pensar que a gente vai viver o hoje e precisa se manter com a saúde hoje, com todo o cuidado para não pegar o vírus hoje, e amanhã é outro dia. Aí vai vivendo assim, um dia após outro, e mantendo as atividades, né? Ah, mas eu sou evangélica. E aí é algo que eu me apego muito e que é um alicerce para a minha vida. E tinha uns cultos que não tem mais. Ora, continue fazendo, tendo a sua reunião, seu momento com Deus, né, o Deus que você acredita, naqueles momentos que você iria para o seu culto, para o seu evangelho, né, para o terreiro, para onde quer que seja, para o centro. O que não pode é perder isso. Porque é isso que eu percebo. As pessoas entraram dentro do isolamento e entraram também se auto-isolando de tudo, das relações amorosas, das relações. Né? Tem uma pergunta aqui, a das relações religiosas, e não é isso. Nesse momento de pandemia, o que fazer para minimizar o nível de estresse? É isso. Né? É uma pergunta muito recorrente. Alguém perguntou isso aí um pouco. Né? E eu informei que é importante a gente reconhecer que está se sentindo estressada ou estressado, parar as atividades se puderem, ou se não puder, redistribuir. Falar, faz um pouco, né? Com seu filho, ou com quem quer que esteja do seu lado, eu não estou me sentindo bem. Explica mesmo, né? Coloca isso para fora. Não traz para si. E a quem escreveu aí por último, eu vi que foi uma mulher, né? Entender que essa cobrança, eu estou falando nessa live, que é uma cobrança muito grande sobre a mulher. A mulher tem que fazer tudo nesse período. Então, não aceitem isso num sentido pacífico, porque vai gerar mais adoecimento e sofrimento mental para vocês, mulheres. Entendeu? Muito bem, muito bem. E assim, gente, nós temos a prática, somos muito inteligentes.
está em casa, não pode ir à academia, até porque as academias estão fechadas, malha em casa. Eu tenho Uhum. diversos amigos, tenho o Neide Florença, que está aqui conosco, tenho Sandra Barcelos, elas malham, botam som, de repente dança, chama a família, o maridão, bate uma valsa legal, sai da rotina, é muito fácil. Porque, como a Ariane está fazendo, tudo está aqui, ó. Controla teu pensamento, controla teu É, psicológico. é verdade. Imagina a coisa, né, Ariane? Imagina, Exato. vive o imaginário da vida. E Uhum. aí vai viver um momento, vai disfarçar pelo menos esse estresse, né? Essa loucura do dia a dia. A gente consegue, nós somos inteligentes. Já ouvi dizer que brasileiro, se não tiver, inventa. Então, invente e tente. Faz um momento de confinamento diferente. É isso. Eu E acho que aí, é gente, isso. ó, sim, Ariane, desculpa, pode falar. Não, eu realmente perdi o raciocínio de algo que eu ia falar, mas era para concordar basicamente com o que você trouxe agora. É, sobre essa experiência do confinamento, né, de viver, de se sentir presa. O estresse, Os- As coisa pessoas toda. precisam entender que tudo isso, todo esse sentimento é consequência disso. Mas, ao mesmo tempo, eu volto na questão política. Não esqueçamos que por detrás do coronavírus há também uma questão política muito grande. Então, muitas pessoas falam assim, Jeja, ah, mas eu não aguento mais isso e eu quero voltar ao normal. Mas espera aí, que normal é que a gente está querendo voltar? Né? Porque Né? antes do coronavírus, eu preciso falar isso, né? Antes do coronavírus, a gente estava vivenciando já uma série de crises políticas de desemprego, de falta de educação, de acesso à educação, de fome, né? Então, que tipo de normal é esse? Que a gente possa refletir isso. Eu acho que o coronavírus e tudo isso é uma percepção muito minha. Estou lendo um pouco mais, estudando um pouco mais sobre isso, mas eu vejo algo político muito grande para poder nos distrair, né? Nos distrair em meio a uma possível nova ordem mundial, assim. Eu poderia dizer isso. É um acordo aí político entre os países e que a gente não sabe o que é mesmo que vai acontecer daqui para frente. Mas é como eu disse, é pensar no aqui e agora. Viver o hoje e parar de lamentar do querer voltar. Né? Porque voltar para o normal era um país que mais mata LGBTs, travestis e transexuais no mundo. O normal é um país que mata mulheres, né? Um nível grande, um nível altíssimo de feminicídio. O normal é. Sabe que tipo de normal é? Não, gente. A gente não quer voltar como antes, porque antes era normal, não. A gente precisa aproveitar esse momento para repensar que tipo de país a gente quer. Né? O ódio que ostentamos e compartilhamos em redes sociais é morte social para as pessoas também. Então, eu acho que isso é muito importante, pensar nisso. Tá calor, né? Você tá aí toda hora. Imagina, né? A gente que mora em bairros maravilhosos, bairro populoso, a gente tem que fechar um pouquinho. E aproveitando isso, eu quero agradecer a minha vizinhança. Pense que eu pedi, gente, vou fazer uma live. Fiquem ligados, eu preciso do máximo de silêncio. E todo mundo fez o silêncio. Está Aí, todo mundo contribuindo. Muito obrigada, minha comunidade. E é isso, Ariana. Eu acho que nós aprendemos muito. Você tem algo mais a falar? Quer colocar mais alguma coisa? Ou quando você lidar por satisfeita, é só falar e a gente dá as considerações finais. eu acho que o que eu me organizei para informar para vocês já foram dicas primordiais assim que eu utilizo para mim, para minha vida também, né? Eu tô compartilhei com vocês. A dica que eu daria é para que a gente possa aproveitar esse momento para a gente pensar que a disputa entre classe social, entre raça, né, a discriminação de raça, de gênero e de classe, ela não nos leva a nada. Porque a calamidade pública que a gente vivencia,
ela só nos mostra que o vírus, né, a doença, ela pega qualquer pessoa, independente de raça, classe e orientação sexual. A gente viu que a Itália foram um dos países mais atingidos, por exemplo. Né? Olha que não é considerada o dos últimos mundos da vida, né? Um lugar de primeiro mundo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente repensar sobre, de fato, assim, ninguém soltar mão de ninguém. Ou a gente vai passar por esse momento juntas e vencermos juntas, pensando no bem-estar de todos, ou se a gente continua no individualismo, na lógica do capitalismo que estávamos antes, é um risco muito grande de todas e todos nós afundarmos juntos também, né? A gente percebe, então, que bom que diminuiu, mas a gente percebe que houve muito uma questão desse individualismo, as pessoas irem para o mercado, por exemplo, e fazer compras de abastecer a casa inteira e deixando falta para outro. A gente percebeu coisas do tipo. Então, eu acho que é isso que não pode acontecer no momento. Verdade. Com certeza, você falou tudo. Precisamos nos respeitar-nos uns aos outros, em primeiro lugar. O ser humano, ele precisa respeitar e amar o seu próximo. Nós temos o direito de sermos quem a gente é. Nós temos que amar o outro incondicionalmente. E o que está faltando aí? Essas dicas que você deu, Ariane, serviu para nós repensarmos nossas ideias, nossas atitudes, né, para nós, para o nosso vizinho, para a nossa sociedade e para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu não poderia de forma alguma esperar outras coisas, receber tantas dicas maravilhosas, a qual eu acabei recebendo, aprendi muito com você. Eu quero agradecer, quero dar boas-vindas a Anderson, nosso DJ maravilhoso aí, sucesso no Brasil. Quero agradecer a todas essas pessoas, Mônica. Gente, é tanta gente, mas assim, não vou falar todos os nomes, mas sintam-se agradecidos. Estou muito feliz pela presença de vocês. Primeira live, inexperiência, está aqui hoje, mas assim, obrigada, porque essa força, essa participação. Eu quero agradecer a Ariane, porque ela que está aqui, né? Se estou fazendo essa live foi porque ela desde eu posso contribuir em alguma coisa, aí eu logo abracei, que eu não sou boba nem nada. Muito obrigada, Ariane. Estou também, minha querida, à sua disposição, no que você precisar e eu puder servir, tá? E para mim, eu considero esse momento um momento maravilhoso. Creio que a partir de hoje nós iremos fazer da nossa vida um diferencial. Vamos aproveitar, gente, tudo isso que foi falado aqui. Vamos colocar em prática, porque nós precisamos seguir em frente. Não é uma pandemia, não é nada, como a Ariane falou aí algumas vezes. Nesse momento, é o coronavírus que está em evidência. Mas antes do coronavírus, nós nos queixávamos de alguma situação, nós reclamávamos de algum momento. Então, a nossa vida toda é voltada a isso mesmo. A gente nunca está feliz, a gente nunca está o tempo todo, né, aceitando tudo e também não desfazendo de tudo. Mas é isso. Equilíbrio psicológico sempre, amar o próximo sempre, fé em Deus e vamos nessa, vamos vencer e dias melhores virão. Ariane, muito obrigada. Sou sua fã, já falei. Já falei, aprendo muito com você. É um momento que nós estamos juntos, participando de uma reunião de tudo. Eu fico ligada assim, né, para captar alguma coisa, porque eu sei que de você sai muita coisa boa. Continue sendo essa profissional maravilhosa, essa pessoa maravilhosa que você é. E obrigado. Siga em frente também. Eu vou encontrar você, viu? Aí trabalhando, lutando pela nossa sociedade, assim porque é de pessoas assim que a política precisa, de mim e de você. Beijo. Beijo. Muito obrigada, muito Tchau, obrigada. Obrigada, Equilíbrio gente. sempre. Tchau. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca o rebolado. Vamos superar, ok? Muito obrigada a todas pela participação. Até outra live. Obrigada.